Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, essa live. E o tema deste vídeo, os 144 mil e os glorificados depois da tribulação. É isso mesmo, eu quero ler Apocalipse e falar a respeito da grande tribulação, que a religião ainda aguarda ansiosamente a grande tribulação. Quando você fala para um religioso, quando você faz um vídeo a respeito desse tema, os religiosos dão pulo. A teologia, então, fica enlouquecido. Como que pode um cara desse, um louco desse, ser um retardado falando dessas coisas? Não pode acontecer isso. A grande tribulação ainda não aconteceu, acontecerá quando Jesus voltar e balalá e balalá, balalá. Aí tem uma religião por aí, os famosos TJs, né? Que dizem que eles fazem parte dos 144 mil. Ué, mas os 144 mil é um número simbólico a respeito das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó. 12 vezes 12 dá 144. É simples, esse é um número simbólico. Aqui fica provado que o livro do Apocalipse estava sendo escrito para a nação de Israel. Os gentios fazem parte no livro do Apocalipse, lá no capítulo 14, versículo 6, que é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é para toda a nação, tribo, língua e povo. Mas o grande juízo, o grande do Senhor, o dia do Senhor que aconteceu, descrito nos capítulos de Apocalipse, foram direcionados à nação de Israel, aos israelitas. E aí os TJs dizem que eles fazem parte dos 144 mil. Já pensou, gente? O dia do Senhor aconteceu lá no ano 70, há quase 2.000 anos atrás. A pessoa, se fosse para completar o número de 144 mil, só se fosse trilhões, né? 144 trilhões de pessoas, quadrilhões de pessoas, pode ser, né? Mas mil. E aí eles não enxergam isso. O duro é que a religião cega o entendimento das pessoas. O Deus desse mundo cega o entendimento. O Deus desse mundo é Moisés. O Deus desse mundo, as leis desse mundo, do Deus desse mundo cega. O religioso não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Os 144 mil e os glorificados depois da grande tribulação. Então, em Marcos capítulo 13, versículo 14, do 14 ao 23, assim o escritor, como que posso falar que ele, ele editou, ele colocou isso aqui. Porque é claro que quem escreveu o livro de Mateus não foi Mateus, Marcos não foi Marcos, Lucas não foi Lucas e João não foi João, é assim por diante. São copistas, sabe lá quem escreveu isso, né? Então, Marcos capítulo 13, versículo 14, o subtítulo da Nova Almeida Atualizada, NA, a grande tribulação. 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, ou o terrível sacrilégio, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aqui está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 11, 31 e Daniel 12, também esqueci agora, mas está lá. Quer ver? Tem até que eu. Aqui, ó. Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11. Está escrito lá. Isso aqui também foi descrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo disse que o homem do pecado e da iniquidade se sentaria no trono de Deus dentro do templo. Então ali foi esse abominável da desolação, ou foi a presença do general Tito dentro lá de uma ala do templo, se achando, se passando como Deus, ou ele mandou fazer o antítipo dele, o busto dele, e colocou lá, quando ele conseguiu conquistar a parte interna de Jerusalém, quando eles venceram a guerra. O general Tito também pode ter mandado colocar o seu busto, né, lá dentro, lá, o antítipo dele lá dentro. Então pode ser isso aqui. 15. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa.
17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 18. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Tão terrível foram os acontecimentos dentro de Jerusalém no dia do Senhor. 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. 21. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito para vocês. Claro que ele estava falando com os discípulos. Ele estava no Monte das Oliveiras, dialogando, ali estava no feedback com os discípulos. Ele estava falando o que iria acontecer justamente quando Jerusalém fosse sitiada, fosse cercada, porque assim, Lucas 21, 20 ao 24, Jesus também disse: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sitiada é cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então isso foi a grande tribulação descrita no livro de Marcos e no livro de Lucas aqui. Mas claro que se você ler Mateus 24, também faz essa referência à grande tribulação. Cada editor, cada escritor colocou de uma forma, mas é mais ou menos pareada. Andam ali mais ou menos em paralelo, falando a mesma coisa. Então essa grande tribulação ocorreu lá em Jerusalém, deu-se início aos primeiros conflitos no ano de 66, no ano de 69, Jerusalém foi cercada. Mas os 144 mil. Então eu falei da situação da grande tribulação, porque nós iremos falar disso. Aí vamos lá para os glorificados, então, né? Os glorificados não, os 144 mil que os TJs, a religião, a seita TJ, diz que eles são esse povo, que eles fazem parte desses escolhidos. Então, Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, o subtítulo aqui da NAA, os 144 mil selados de Israel. Pronto, aqui já fala logo que os 144 aqui seria a turma, os israelitas. Versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol até o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Isso aqui era a situação da grande tribulação, essa é a situação dos soldados romanos, do exército romano. 3, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Então isso aqui foi escrito para quem? Para a nação gentílica, para os gentios, para os não-judeus? Claro que não. Não, claro que não. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Isso daqui era um número simbólico, tratando-se das 12 tribos de Israel. Em volta de Jerusalém e haviam 12 portões, que era uma referência às 12 tribos de Israel. Aí as pessoas pegam isso, a religião dos TJ, pega isso para eles. Mas eles fazem parte da nação de Israel, eles são israelitas, eles são judeus,
Hã? Eles são judeus? Claro que não. Claro que não. Então, ouvi o número dos que foram marcados. Olha o tempo verbal. Foi nos dias da grande tribulação. Foi no dia do Senhor. Foi no dia do juízo que ocorreu lá em Jerusalém. Quando falo o dia do Senhor, foi um período de 3 anos e meio. Então, ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, os filhos de Jacó. 12 tribos. Aqui, ó. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. E da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram marcados 12 mil. Você pega 12 mil vezes 12, que representava as 12 tribos, que número que dá? Faz a conta aí, 144 mil. Então foi um número simbólico que João estava aqui colocando em seus enigmas. Não tem nada a ver de que são 144 mil TJs que vão morar nessa terra quando ela for renovada. Para que Deus vai renovar uma coisa que é perfeita? O homem tenta destruir a camada de ozônio, o homem tenta destruir os mares, as cachoeiras, as fontes que jorram água. O homem tenta mudar o clima, mudar o tempo. Você vê que as geleiras lá do polo Cuscuz lá fica derretendo o ano todo. Mas quando vem o frio também ela congela rapidinho. Você vai no mar, tá ali, de vez em quando a água dá uma subidinha ali, volta para lá, vem para cá, volta para lá, e tá lá a natureza. Quantos mil anos tá isso aí? Ou quantos milhões de anos, vai saber, né? Vai saber. Mas os TJs ficam por aí, falando que eles são os escolhidos dos 144 mil. Lendo aqui, você vê que é um número simbólico. Representando, vou ser prolixo aqui, seriam 12 mil de cada tribo, vezes as 12 dá 144 mil. Então, essa história de os TJ serem escolhidos é fanfarrice, é mais uma mentira, mais um engano, mais uma carnalidade, mais uma religião que não vale nada, não presta para nada. É inútil como as outras. Só serve para colocar pessoas na rua, para vir de madrugada, não de madrugada não, vir cedo aí na casa das pessoas, ficar batendo palma e vendendo revistinha. O que esse pessoal já levou de água nas costas, água na cabeça, água no... Olha, eu mesmo já tive vontade de jogar uma água nele, mas eu não faço isso daí não. Mas já tive vontade de jogar umas águas nesse povo aí. E merece, porque ficam com fanfarrice. Os glorificados, aí nós entramos na parte dos glorificados, que é os que vieram da grande tribulação. Isso aqui é interessante para você ver que o livro do Apocalipse ele não tem segredo. O livro do Apocalipse teve segredo quando eu estava lá na religião. Aí a conta não fechava. Aí eu li o Apocalipse, a conta não batia. Mas aí, hoje sendo livre, tendo liberdade para fazer a leitura, você vem acreditando no que está escrito, não futurizando nada, não jogando algo que aconteceu há quase 2000 anos, jogando para o futuro. Então você vai lendo, vai vendo profecias, vai vendo palavras que Jesus falou, e você vê que a conta fecha. Nós conseguimos montar o quebra-cabeça apocalíptico. Então a visão dos glorificados está em Apocalipse. Já eliminei os 144 mil, que os TJ falam que eles fazem parte disso, é uma mentira. Isso daí foi um número simbólico para as 12 tribos de Israel. E a partir do versículo 9 ao versículo 17 fala dos glorificados, que vieram da grande tribulação, que eu acabei de ler aqui, sobre a grande tribulação ocorrida lá. Até Jesus disse, no seu feedback com os discípulos, ele alertou, vejam, quando vocês verem, aqueles que estivessem vivos, quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que chegou a hora do chicote estralar, chegou a hora da cuíca roncar. Então nem entrem, e os que estiverem dentro, saiam. Procure sair, nem que for pelo fundo da agulha. Fundo da agulha eram umas portinholinhas, umas portinhas minúsculas que tinha lá, que malemar cabia um homem. Tá? Por isso que até teve uma passagem que ele falou, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha
quando eles falavam isso, eram as portinhas que tinha a grande porta para entrar, e tinha umas portinhas pequenininhas que passava só uma pessoa. Então aqueles que estivessem dentro, quando se conseguisse, fuja de dentro de Jerusalém, que a coisa chegou. A porca torceu o rabo. Então no versículo 9 de Apocalipse 7, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Isso aqui foi uma visão espiritual que João estava tendo. Vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 12. Dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Olha aqui. Olha aqui. Como que eu vou pegar uma passagem dessa e vou julgar para o futuro? Isso foi falado há quase 2000 anos. Essa situação que João estava vendo no Espírito aconteceu há quase 2000 anos. Agora, claro, que um futurista, um teólogo, ele joga isso para o futuro, porque ele precisa jogar isso para o futuro. Porque ele jogando para o futuro, ele consegue aprisionar as pessoas dentro de um curral chamado igreja. Porque se ele falar a verdade, se ele mostrar que isso já aconteceu, as pessoas vão fazer o quê? Vão se libertar, as pessoas vão sair de dentro dos currais. E aí eles vão ter que trabalhar. E trabalhar não pode. O costume deles, né? Deles. Eles acham que eles têm que viver da lã, eles chamam de ovelhas, da lã das ovelhas. E ficam tosqueando, mentindo, enganando as pessoas. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que são vestidos de branco? Versículo 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí? Meu irmão e minha irmã, que já está entendendo o Evangelho eterno. Você que nem no favor imerecido pregado por Paulo, você já não se baseia mais, porque favor imerecido significa graça. Você que já entendeu que o Evangelho eterno foi estabelecido, que o reino de Deus foi estabelecido nos homens, ou seja, na consciência, no intelecto, mas as pessoas não sabem disso porque ninguém nunca tinha falado. Mas Apocalipse 11:15 e Apocalipse 12:10 já se cumpriu. Então aqui o ancião estava respondendo a João: estes são os que vieram da grande tribulação. E como que a religião então fica por aí falando que a grande tribulação ainda vai acontecer? Você do outro lado que está aí, você acredita que a grande tribulação já ocorreu, segundo esse escrito, ou você vai continuar futurizando ainda isso? Hã? Você vai continuar? Então ele respondeu, então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Olha aqui no texto da King James Fiel. E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Veja que no texto da King James Fiel também fala. Então foi algo que já aconteceu. Não tem a mínima possibilidade de refutar isso aqui, de colocar isso para o futuro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse capítulo 21:3, foi quando se concluiu isso. Foi quando o tabernáculo de Deus espiritual foi estabelecido nos homens, ou seja, nos espíritos, na consciência dos homens, onde o próprio Deus faz morada. 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte.
Isso aqui e Apocalipse 21:4, que muita gente pergunta, não vai ter morte mais, não vai ter... Porque isso foi tirado de Isaías, capítulo 20, versículo 25. Quer ver? Ó? Olha aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Vamos ver se nós achamos aqui. Isaías 49:10 diz assim, lá. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Quer dizer, João tirou para montar esse enigma, tirou de Isaías 49. Isso aqui é no mundo espiritual, no mundo carnal, claro que a pessoa continua tendo sede, tendo calor, tendo fome, tendo emoções, tendo sensações, sim, mas no mundo espiritual aqui, João estava em espírito falando, a visão de João era uma visão espiritual, não uma visão carnal. E essa visão ele estava tendo graças ao dia do Senhor. 17. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ó, outra passagem, olha, veja de onde ele tirou também o cumprimento de Isaías 25:8. Se cumpriu lá no dia do Senhor em Apocalipse, aqui, ó. Isaías 25:8 fala assim: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia, é isso que eu falo, quando você lê naquele dia, depois daqueles dias, significou o dia do Senhor, significou o juízo de Deus. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegremos. É isso mesmo. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. As pessoas sempre perguntam sobre esse versículo aqui. Ó. E essa situação que nunca aconteceu aqui. Ó. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Claro, as primeiras coisas aqui se referia à natureza carnal. Aqui estava falando do mundo espiritual. No mundo espiritual não tem choro, não tem tristeza, não tem raiva, não tem inveja, não tem homicídio, não tem adultério, não tem traição. Traição, adultério. Você entendeu? Aí as pessoas se apegam em um versículo aqui solto e esquecem do resto do contexto. Que você aqui no versículo 3 fala onde que está o verdadeiro tabernáculo, o templo de Deus, que é espiritual. E no versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Quer dizer, as pessoas se apegam no versículo 4. Mas aqui está falando que não vai ter mais morte, mas onde que a gente vive tem morte. Claro que tem, porque isso é a natureza carnal. Aqui estava falando que a natureza carnal tinha passado naquela situação. E ele estava vendo os corpos glorificados, estava vendo os espíritos, o mundo espiritual. No mundo espiritual não tem nada disso. Você entendeu? Tanto que, quando se fala em salvação, nós temos aqui Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Isso daqui eu falei ontem na live, que foi quando aquela mulher que estava para dar à luz, que representava Jerusalém, o sofrimento, o cerco, a agonia, a angústia, a aflição, a grande tribulação que estava acontecendo lá. Então aquela mulher estava sofrendo dores de parto para dar à luz. E uma das coisas, algumas coisas que ela gerou naquele parto, foi depois daquele sofrimento, foi isso, foi a salvação. Agora veio a salvação. Salvação do quê? Das leis mosaicas, da escravidão, das maldições de Moisés. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus foi estabelecido naqueles dias. Por que veio a salvação e o reino do nosso Deus, ele estava falando? Porque, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem é que acusava os judeus dia e noite? Quem acusava 24 horas por dia? Quem escravizava? Quem que sentenciava com a morte? Não era Moisés? Moisés, quando se fala Moisés, é as leis dele, as leis que ele deu, que ele recebeu por intermédio de anjos. Você vê que até Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, lá no versículo 53, ele fala: vocês que receberam as leis por intermédio de anjos. Estevão não considerou que foi o Criador de todas as coisas que deu aquelas leis para Moisés. Isso é outro assunto. Atos 7,53, por isso que ele foi apedrejado. Porque quando ele falou que os judeus ali, os fariseus, os escribas, tinham recebido as leis de intermédio de Moisés, e de Moisés recebeu por intermédio de anjos,
Aí os fariseus subiram no tamanco, falou, não, não pode, como que esse cara está falando? Quem deu as leis para o nosso pai Moisés foi Deus. Será que foi Deus mesmo, gente? Será que foi o Deus criador de todas as... Será que foi o Deus Espírito? Isso vai ser uma pulga na sua orelha aí. Por que Jesus então veio derramar o sangue para salvá-los daquelas maldições? Hã? Será que lá no deserto não foi o orgulho de Moisés, a carnalidade de Moisés, que inventou 613 itens para condenar os israelitas, para aprisionar os israelitas? Hã? Vamos lá. Tem coisas que a gente tem que ficar meio quieto, porque a coisa é mais complicada. Então, agora, você lendo aqui sobre os glorificados, por que assim que você, talvez você do outro lado, pergunte, por que você tem tanta certeza que isso daí foi realmente a respeito da grande tribulação? Por que esses glorificados, esses que vieram da grande tribulação, não pode ser algo para o futuro? Sabe por que não pode, gente? Sabe por que não pode? Por causa do dia do Senhor. É isso que eu falo sempre, quase todos os meus vídeos. Quase todos os meus vídeos eu falo isso daqui. Enquanto você não entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, você não vai entender nada de Bíblia. Nada. Enquanto a teologia não deixar essa... Bom, a teologia deve saber. Mas enquanto esses pregadores não aceitar que Apocalipse 1:10, que aquele dia do Senhor foi o dia do juízo de Deus, eles não vão entender o que eu tô... Não vai ter a mesma... não estarão conectados no mesmo entendimento que eu tenho aqui. E claro que você do outro lado também está tendo. Porque aqui, ó, eu só creio que essa grande tribulação já aconteceu porque eu entendi Apocalipse 1, versículo 10 e 11. Olha aqui, João disse lá na ilha de Patmos: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. De quem foi essa voz? Se eu colocar no texto aqui da Almeida Corrigida Fiel, já fala mais, ó, aqui, ó. De quem foi a voz que ele ouviu? De quem prometeu que ia voltar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, quer dizer, Cristo. Foi quando Cristo voltou. Então, esse dia do Senhor aqui é o que dá base para que eu acredite que Apocalipse 7, versículo 9, cadê aqui? Versículo, não, cadê que fala que veio da grande tribulação aqui, ó. Aqui, ó, no versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Por que eu acredito que essa grande tribulação já ocorreu? Porque eu entendi Apocalipse 1:10. Eu entendi que aquele dia do Senhor foi o dia do julgamento de Deus. Porque se nós lermos lá em Joel, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, olha aqui, veja aqui. Joel, um dos profetas mais conceituados que nós temos, assim foi falado, Deus falou pela boca dele, a partir do versículo 1. No capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Aqui, ó. Toque de trombeta. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Onde era aqui? O que ficava lá no santo monte de Deus? Não era Jerusalém? A cidade santa? Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Olha aqui, o dia do Senhor, que a religião chama de domingo. 2, dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. 3, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Lembra da grande ceia lá no capítulo 19 de Apocalipse? Quando Deus convidou todas as aves do céu para participar da grande ceia, onde as aves comeriam carne de cavalos e cavaleiros. 5. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo, o que consome e propaga e consome a pragana. Deixa eu mudar aqui esse texto aqui, que eu gosto da NA.
Começa a colocar palavra difícil, eu já mudo. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. 10. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. E o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Então, por isso que, quando eu leio um versículo desse aqui, versículo 14, o Senhor sabe, então ele me diz, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então é com passagens, com texto forte, que Deus vai nos mostrando a verdade, que a gente vai saindo do engano. Por isso que o livro do Apocalipse, os 144 mil ali, se referia às 12 tribos de Israel, à nação de Israel. E eles tinham sido selados, por quê? Porque a grande tribulação tinha ocorrido, porque o juízo de Deus tinha ocorrido. Então eles tinham já escolhido de uma forma simbólica, um número simbólico aqui. Porque ali estava demonstrando que a grande tribulação, que aquele juízo foi para a nação de Israel, foi para os israelitas. Por isso que Jesus fala lá, eu acho que deixa eu ver porque eu ando falando aqui, mas parece que eu esqueci, é Mateus, será que é 17... 27, deixa eu ver, 27, não, é 19, Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, diz, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? No 28 de Mateus 19, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja que o julgamento foi para as 12 tribos de Israel. Aí você vai lá em Apocalipse capítulo 20, lá no iniciozinho, versículo 4, tá assim, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. E aí? Tem como futurizar isso? Tem como você ainda acreditar que a grande tribulação ainda vai acontecer? Tem como você ainda esperar, se você é um TJ, se você é um seguidor dessa seita, dessa religião, dessa porcaria aí, tem condições ainda de você ficar por aí? Nós seremos um dos 144 mil escolhidos, selados? Se tudo já se cumpriu, se o cerco já se cumpriu, se as mulheres grávidas dentro de Jerusalém deram luz a seus filhos e comeram para se cumprir Deuteronômio 28, 53 em diante. Os 144 mil e os glorificados depois da grande tribulação. Tá bom? Foi o vídeo dessa manhã, juntamente com a live aqui feita em outro aplicativo. E eu vou encerrar e pedindo que você venha colaborar com o nosso trabalho, venha contribuir com o nosso trabalho, apertando aí o joinha, o coração, compartilhando, comentando, se inscrevendo, e daqui a pouco a gente começa a postar uns videozinhos curtos aí pelo resto do dia, tá bom? Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tudo já aconteceu, a grande tribulação já aconteceu há quase 2000 anos atrás. O que a religião fala não passa de papagaio de pirata, porque os papagaios ouvem os piratas são os teólogos, os que pertencem à teologia, e os papagaios ficam por aí ouvindo e gorfando palavras sem sentido. E o povão, que a maioria é incauto, só pode ser, e o pior disso, que a maioria ainda é analfabeto ou semi-analfabeto, que aí são pessoas que sofrem, todo mundo sofre, devido à natureza carnal, todo ser humano sofre na Terra, e eles aproveitam dessa deixa
para aprisionar as pessoas, aproveita dessa situação para escravizar as pessoas e ficar pegando passagens bíblicas para futurizar. E fica futurizando. Isso daí vão ficando cada vez mais ricos e poderosos. Tá bom? Até a próxima. Tchau.